Que culto maravilhoso que estamos participando nesse momento. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra nessa noite. E eu quero começar contando uma história de um rei, que está lá em 2 Reis, capítulo 22. Você pode abrir já a sua Bíblia, a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Eu quero contar a história desse rei Josias. Antes de ler, eu gostaria que você fechasse os olhos aí mais uma vez no seu lugar para a gente poder orar juntos. Pai, nós estamos aqui diante da sua palavra, Deus. Nós queremos te pedir que teu Espírito Santo venha sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, Deus. Nós sabemos que quando a sua palavra ela é aberta, ela é exposta, Deus, o Senhor trabalha na nossa vida, Pai. Causa uma transformação dentro de nós, Deus. Eu te peço que o teu Espírito Santo, com esse poder sobrenatural, venha sobre o coração de cada um que está aqui. Fale a nós, Deus, aquilo que o Senhor deseja, Pai, para que a gente possa ser transformado pela sua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 22, nós estamos vendo uma história do rei Josias. Se você abriu aí a sua Bíblia, nós vamos começar a ler. E diz o seguinte: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías, ela era de Boscate. A gente vê um menino, uma criança, com 8 anos de idade, assumindo uma posição de liderança de um reinado. E você sabe que numa monarquia, que era o caso aqui do povo de Judá, quando o pai morre, o filho assume. Só que a gente olha para essa história e vê uma criança de 8 anos assumindo esse reinado. Obviamente, você que é pai, você que conhece, convive com criança, crianças de 8 anos não têm capacidade nenhuma de tomar decisões importantes, muito menos assumir uma posição de rei. E aí, nesse período, a gente tem outras pessoas governando a nação enquanto o rei Josias crescia. Esse tempo, isso aqui é muito importante para a nossa história, nesse tempo, a nação de Judá estava afastada dos caminhos do Senhor, estava distante de Deus. Era um povo que vivia sua vida de acordo com seus próprios desejos, com as suas próprias afeições, com aquilo que eles queriam. E a gente vê um grupo de pessoas assumindo esse reino, enquanto esse rei Josias crescia, que não estavam nem um pouco interessados em mudar essa situação. Não tinha nenhum interesse deles de transformar a nação para uma nação que se aproximasse dos caminhos do Senhor. Só que o que acontece? No versículo 2, olha o que a gente lê e continua lendo sobre a história. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, então aqui Josias já estava por volta dos 26 anos, quando ele assume essa maioridade, 26 anos mais ou menos, ele começa a tomar as rédeas do reino de volta. Ele olha para aquele grupo e fala: olha, acho que agora é tempo de eu de fato assumir essa posição de rei. E ele dá uma ordem, ele faz, dá uma missão. E aí a gente continua lendo esse versículo 13 e diz: o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Então, esse rei Josias, já com 26 anos, reinando de fato agora, ele chega para o secretário dele e fala: ó, Safã, faz o seguinte, vai lá no templo, recolhe os dízimos e as ofertas que as pessoas deram, porque a gente precisa desse dinheiro agora, que a gente vai fazer uma reforma no templo. A gente vai botar uma nova fachada, fazer uma nova pintura, comprar novas cadeiras. Então a gente vai reformar o templo. Aí você precisa ir até lá, recolher essa prata para poder fazer isso. Só que aí, continuando lá para o versículo 8 agora, olha o que diz: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei. Na minha Bíblia, o L está em letra maiúscula, porque não é um livro qualquer, o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias o entregou a Safã, que o leu. Então, o que acontece aqui? O secretário vai no templo, ele chega no sumo sacerdote, chega e fala assim: olha, vamos juntar o dinheiro que está aí, porque a gente precisa reformar o templo. E aí, nessa organização, nessa junção que eles começaram a fazer do dinheiro que estava ali, o sumo sacerdote encontra um livro que tinha sido perdido.
A ideia do contexto aqui, que a gente entende, é que esse livro provavelmente ele tinha sido esquecido, estava de lado. Sabe quando você vai faxinar a casa, se encontra uma coisa que você perdeu, que nem fazia ideia que tinha perdido, que nem fez falta para você? Não sei, uma foto debaixo do sofá, alguma coisa que você fala, então estava aqui esse tempo todo. É como se acontecesse isso, uma coisa, um livro que nem fazia falta para eles, que estava jogado de lado, provavelmente no depósito, empoeirado, fechado, esquecido. E eles, olha só, estava aqui esse tempo todo esse livro. Nossa, a gente nem percebeu. Para a gente não fez nem diferença esse livro. E é interessante, porque nós estamos falando e olhando para um povo que é o povo do livro. Esse livro da lei, e aqui está se referindo às leis que Deus deu a Moisés, era o povo que deveria reger toda a sua vida, toda a sua trajetória, toda a sua construção familiar, de sociedade, através desse livro. Então não era um livro qualquer, aquele livro que você esquece de ler, leu pela metade e não era tão interessante e você deixou de lado. Nós estamos falando do livro mais importante dessa nação. Esse livro, ele dizia como que esse povo deveria viver, e não só isso, mas qual era a missão desse povo nessa terra. É como se eles tivessem perdido praticamente o propósito deles, porque esse livro compartilhava o que estava no coração de Deus para o propósito daquela nação, e eles nem estavam nem aí para isso. Eles nem faziam ideia. E o mais triste, e até chegar a ser cômico, né? O livro estava perdido dentro do próprio templo. O templo que representava a casa desse Deus, mas aí nós tínhamos as palavras desse Deus perdidas dentro da casa de Deus, dentro do próprio templo. Toda a relação que esse povo deveria ter com esse Deus era baseada nesse livro. E eles simplesmente, não foi só que eles se esqueceram e o tempo todo estavam tentando achar, eles nem se lembravam que existia um livro para poder procurar. Era tão insignificante para eles, chegou a um determinado ponto que isso era tão insignificante, que eles olharam para o livro e falaram, olha só, achamos um livro aqui. Sem querer, esbarramos nesse livro, quem diria, está aqui o livro. E aí no versículo 9, olha o que diz, o secretário Safã voltou ao rei e lhe informou. Aí quando a gente está lendo aqui a história, o que eu gostaria de ver é ele chegar e falar, rei, achamos o livro, porque é a peça mais importante para aquele povo. Só que olha só o que ele faz, teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e o confiaram aos trabalhadores e supervisores do templo. Ele simplesmente falou, eu fiz a missão que você queria, a gente juntou o dinheiro, entregou para os trabalhadores, a gente vai reformar o templo. Ele esqueceu de falar a parte mais importante, só que aí no versículo 10 diz, e o secretário Safã acrescentou, tipo assim, tem mais uma coisa, lembrei aqui, quase que eu esqueci. Isso é tão insignificante que quase esqueci. O sacerdote Uquias entregou-me um livro, e Safã leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O único que entendeu o que tinha sido perdido aqui foi o rei Josias. Ele olhou para o livro, ele ouviu as palavras que estavam escritas no livro e ele ficou desesperado. E a expressão de rasgar as vestes, literalmente, é esse sinal máximo de desespero que tinha no coração dele. Ele entendeu o que estava acontecendo aqui. E aí, pulando alguns versículos para frente, olha o que ele fala. O rei, vão consultar o Senhor por mim. Versículo 13. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Então o rei Josias, ele entende a gravidade da situação, ele olha para trás, para a história dos outros reis e fala, olha, os outros reis, eles não faziam ideia desse livro, eles não faziam ideia do que estava escrito aqui, eles não faziam ideia da palavra de Deus que estava sendo compartilhada nesse livro, e Deus deve estar irado, porque como eles não faziam ideia, como eles não tinham noção nenhuma, eles não estavam vivendo de acordo com aquele livro, estavam vivendo de acordo com as suas próprias vontades. E aí quando Josias ele ouve as palavras desse livro, você pode ir lá para o capítulo 23, versículo 1, olha só o que aconteceu. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, do mais simples aos mais importantes, para todos o rei leu em voz alta
todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Várias vezes o autor está dizendo, para todos, reuniu todos, leu a todos. Por quê? Porque o rei Josias entendeu que aquela mensagem, aquela palavra de Deus não era algo que precisava ficar escondido. O povo precisava conhecer, o povo precisava saber. E aí no versículo 3 diz, o rei colocou-se junto à coluna real na presença do Senhor, fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança, escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. E aí, a partir do versículo 4, a gente vê o resultado de ter se encontrado o livro, o resultado das palavras daquele livro. Olha só o que acontece, versículo 4. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal, Aserá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e os levou às cinzas para Betel. Então, quando o rei Josias reúne o povo e começa a falar daquilo que está escrito no livro, ele começa uma restauração. Só que agora, vocês lembram qual era a restauração que estava acontecendo? Ele chega para o secretário e fala assim, pega lá o dinheiro para a gente restaurar a fachada, restaurar os bancos, restaurar as paredes. Só que aí ele encontra o livro e ele percebe que a restauração que eles precisavam ter não era uma restauração superficial e estrutural. Eles precisavam de uma restauração interior, dentro do coração deles. Aí ele olha para dentro do templo e fala o seguinte, a restauração que a gente vai fazer agora é expulsar tudo que não pertence a Deus. Porque agora eu encontrei o livro, eu entendi quem é esse Deus. Então vamos começar uma limpeza. E você começa a ler a partir do versículo 5, daí em diante até o versículo 7, ele começa a limpar, expulsar tudo aquilo que não pertencia a Deus, porque ele entendeu que a transformação que nós precisamos é uma transformação do nosso coração, ela é interior, ela não é a imagem de fora. E aí pulando um pouco para frente, isso aqui é muito importante, no versículo 21, olha só o que ele vai dizer. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como essa. A Páscoa era um dos marcos mais importantes desse povo. Assim como é a cruz para a gente, a ressurreição de Cristo, para esse povo, nessa época era a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa era a celebração de um momento na história onde eles eram escravos e eles foram libertos por Deus para serem conduzidos à terra prometida. Então, quando esse povo começou a se distanciar do livro e ele se tornou algo esquecido dentro do templo, eles pararam de comemorar a Páscoa. E aqui o rei Josias está dizendo que os reis antes deles e os juízes, ou seja, antes de ter rei na terra de Judá, eles já não comemoravam a Páscoa como deveriam, ou nem comemoravam a Páscoa. Eles se esqueceram desse Deus que livrou eles do cativeiro, que livrou eles da perdição, que livrou eles da condenação. Por quê? Porque se você lê Juízes, sabe o que acontece? A gente vê uma geração que não conheceu a Deus. E sabe o que eles faziam? Eles faziam aquilo que era conforme o coração deles dizia. Ou seja, eu acordava, eu estava distante de Deus, distante desse livro, e eu escolhia como viver minha vida. E aí a gente vê as histórias mais desastrosas e terríveis de um povo nesse livro de Juízes. Por quê? Porque eles se esqueceram do livro. Eles deixaram de lado num depósito empoeirado, jogado no canto, como se aquilo não tivesse importância nenhuma. E gente, o que significa para nós aqui hoje? Hoje, nós não temos um livro único e nós dependemos da leitura pública desse livro. Cada um aqui, no mínimo, tem na palma da sua mão a Bíblia. Você tem várias opções de Bíblia hoje. Essa semana eu estava conversando com um jovem, ele falou, que tradução eu compro? Que Bíblia de estudo eu compro? Aí você abre a internet, tem milhões de opções. No seu celular tem várias opções. Nunca foi tão fácil ter o livro sagrado nas suas mãos. Mas muitos de nós, exatamente como nessa época, que ainda era pior, mais escasso, a gente simplesmente deixa o livro depositado, do lado, jogado de canto, empoeirado, distante de nós. Porque para nós, de fato, aquilo não tem valor nenhum. A gente está tão distante de Deus que as palavras escritas, onde Deus conversa com a gente, não fazem sentido mais para a gente. A gente vive a nossa vida como a gente quer, da forma que a gente quer, do jeito que a gente imagina que é melhor para a gente. Quando nós também somos o povo do livro. Você faz parte, você pertence ao povo de um livro.
onde Deus revela tudo o que Ele precisava se revelar a nós, através de um livro. Deus decidiu. Deus poderia escolher várias opções de se revelar a gente, várias mídias, mas Ele decidiu se revelar através de um livro. Por isso que eu e você somos o povo do livro. Mas nós estamos dentro do templo, participando da vida religiosa, mas o livro está abandonado no nosso coração, deixado de canto. Quando isso acontece, podem ser 3 coisas que nós fazemos que fazem com que a gente abandone o livro. Muitos de nós olham para a Bíblia e agem com a Bíblia como se ela fosse exatamente dessas 3 maneiras que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que faz com que a gente abandone o livro, coloque no depósito, deixe de lado, é olhar para a Bíblia e achar que a Bíblia é um dicionário teológico. Ou seja, a Bíblia me serve para eu tirar dúvidas sobre a minha fé e somente isso. Então, o dia que eu tenho dúvida, o dia que eu não lembro direito, eu vou para a Bíblia, aí eu confirmo o que eu creio e beleza, eu deixo de canto. Ou eu vou dialogar com alguém e ele tem uma opinião contrária com a minha, teologicamente falando, então eu vou até o livro, eu valido a minha opinião para eu poder discutir melhor e vencer o argumento. Então muitos de nós agem com a Bíblia exatamente dessa forma. E gente, de fato a Bíblia é um livro que nos mostra quem é Deus. Então nós usamos ela para estudo teológico sim, mas ela é muito mais do que isso. Se nós olhamos para ela só como esse artefato teológico, a gente vai lidar com ela dessa maneira. Eu vou olhar, quando me convém, eu acesso ali para ter a instrução que eu preciso e aí sim tirar minha dúvida sobre um determinado assunto. Quando a gente faz isso? A Bíblia é muito mais do que isso, gente. A Bíblia é um livro de meditação. E a palavra meditação aqui não é a meditação zen como a gente conhece. É uma meditação no sentido de que eu preciso estar nesse livro dia e noite meditando sobre ele, lembrando das palavras que estão escritas nele. Ela tem sim verdades teológicas, mas é muito mais do que isso. A segunda opção que faz com que eu e você deixamos o livro de lado é olhar a Bíblia como um livro de regra moral. Então aqui tem um livro dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Aí no dia que eu tenho dúvidas sobre o que eu posso e o que eu não posso fazer, eu vou para a Bíblia, aí eu confirmo, aí eu sei como tomar a minha decisão. O problema disso, sabe o que é? É que obviamente a Bíblia é muito mais do que isso. Mas se você já é crente velho, você já sabe o que fazer e o que não fazer. Você já decorou as regras. Por você ter decorado o manual, o que você faz? Você não precisa voltar para ele. Está na ponta da língua. Se alguém te perguntar mais jovem, pode fazer isso? Você chega e fala, não, não pode. Porque a Bíblia diz no versículo tal que não pode. Mas você não vai para o livro para ler ele como uma literatura, não só de meditação, como eu falei, mas uma literatura de transformação da sua vida. Porque você olha só esse livro como pode e não pode fazer. Mas quando nós olhamos para esse livro, a primeira coisa que eu falei que é essa literatura de meditação, mas é muito mais do que isso. É um livro de sabedoria para a sua vida. Ali tem as sabedorias do alto, de Deus, sendo reveladas para você. Para você, quando estiver vivendo os seus momentos difíceis ou os seus momentos bons, ali tem todas as instruções que você precisa. Tiago, ele vai dizer, você está feliz? Louve. Você está triste? Ore. Então é muito mais do que uma regra moral de como eu viver. Isso eu posso, isso eu não posso. Isso é proibido, isso não é. Não, é um livro de sabedoria para transformar o seu caráter, para você viver uma vida plena em Cristo. E a outra coisa, que essa é muito comum, que nós fazemos, é olhar para a Bíblia como uma caixinha de promessas. Vocês se lembram de uma caixinha colorida, que você tirava um versículo para você ler? Eu lembro na casa da minha avó, tinha. Aí você tira um versículo que não é muito agradável, você fala, peguei errado, peraí, deixa eu tirar um salmo que vai me encorajar no dia de hoje, para fortalecer o meu coração, para eu poder viver bem o dia de hoje. E a gente olha para a Bíblia como esse livro de promessas. A gente quer ler só a parte boa. Ninguém vai para Apocalipse, né? Quando a gente olha para a Bíblia e transforma a Bíblia nessas 3 opções que eu falei, sabe o que a Bíblia se transforma para a gente? Num objeto utilitário. Sabe o que é um objeto utilitário? No dia que ele não é útil, você não usa. Tipo o celular que quebrou a tela, não serve mais. É algo descartável quando não serve mais para mim. Quando a gente olha para a Bíblia e resume a Bíblia nisso, eu olho para ela e eu só pego ela no dia que eu preciso usar. Ou seja, ela precisa me servir naquele dia que eu preciso de uma palavra. Mas o dia que eu estou bem, eu não preciso da Bíblia. Eu consigo viver pela minha própria força, pelos meus próprios braços. Por quê? Porque a gente resume a Bíblia exatamente nisso.
Qual que é o perigo de resumir o livro sagrado dessa forma? Existem dois grandes perigos. O primeiro é, e os dois, eles alcançam o nosso coração quase que todos os dias. O primeiro é eu ter uma relação errada com o Deus certo. Então, quando eu resumo a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para a gente, dessa forma, eu até me relaciono com Deus, mas de uma forma errada. E aí eu não entendo porque eu sou frustrado, angustiado, infeliz, porque eu estou tentando me relacionar do meu jeito, quando me é útil, quando me convém. Ou então, você até pode estar se relacionando certo, mas com Deus errado. Porque quando você transforma a Bíblia nesse instrumento utilitário, você cria um Deus na sua própria cabeça, que só você tem, que não é o que a Bíblia fala, e aí você vive uma vida também de frustração, porque aquele Deus que você criou não está respondendo às suas expectativas. Porque você transformou a Bíblia num objeto que é útil só quando te convém. Gente, a Bíblia é muito mais do que isso. Como que você vai descobrir o que é a Bíblia? Eu quero te convidar a abrir 2 Timóteo no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Eu acho que os textos não estão aparecendo, então vocês vão ter que usar a Bíblia, olha aí. Abra a Bíblia, 2 Timóteo 3,14. Não tenho, olha na pessoa do seu lado. Não quer compartilhar? Abre no seu celular. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer o que é a palavra. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesses versículos que estão escritos aqui. Olha só, versículo 14. Quanto a você, Paulo está escrevendo para Timóteo. Porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-los sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Paulo começa nesse versículo 14 dizendo o seguinte, ó, quanto a você, e ele está falando para a gente, quanto a gente, sabe o que a gente tem que fazer? Permanecer. A palavra permanecer aqui quer dizer habitar. Então sabe o que eu e você temos que fazer com a Bíblia? Fazer morada na Bíblia. Essa é a ilustração que ele está dando. É como se a gente abrisse uma Bíblia gigante aqui, eu armasse uma barraca e começasse a morar aqui. Habitar aqui. Ela ser aquilo que sustenta a minha vida. Então Paulo está dizendo, o que nós devemos fazer com esse livro sagrado? Se ele é tão importante para a gente, você tem que morar nele, habitar nele, permanecer nele, continuar. Não é um livro de consulta, é um livro de morada. E ele continua dizendo, no versículo 15, as sagradas letras. Ele diz que essas sagradas letras, é que ele está falando do Antigo Testamento, nessa época não tinha o Novo Testamento, e está dizendo, olha, você conheceu as sagradas letras, porque elas são sagradas, porque ela aponta para algo sagrado. E aí no versículo 16 ele constrói um pouco mais, ele fala assim, toda escritura. E aqui Paulo já não só está falando do Antigo Testamento, mas ele já está inserindo aqui as cartas que estavam na igreja naquela época. 2 Timóteo, ao final da vida de Paulo, já existiam algumas cartas que são o nosso Novo Testamento, circulando pela igreja. Então Paulo já começa a incluir essas cartas, dizendo, olha, as escrituras, o Antigo Testamento e essas cartas dos apóstolos que vocês estão recebendo, sabe o que ela é? O que ele vai dizer aí? Ela é o quê? Inspirada por Deus. Não é que contém a palavra de Deus, não é que algumas partes a gente consegue ver a revelação de Deus, não. Toda ela é inspirada por Deus. Significa que toda a Bíblia que você tem nas suas mãos, Deus soprou através do Espírito dele para os autores escreverem. Não é que eles se tornaram robozinhos e aí começaram a receber, tipo um download, né? E foram registrando assim. Deus pegou cada um com a sua personalidade, com o seu contexto, com o seu temperamento, e o Espírito Santo conduziu a cada um desses autores a botar cada palavra, cada vírgula, cada ponto. Então se alguma vez você ouviu a mentira de que a Bíblia contém a palavra de Deus, a informação que nós temos é que ela é toda a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus sendo revelada a nós. Do início ao fim, toda a Escritura soprada por Deus, se revelando a nós. Deus tinha algo a dizer, gente, e Ele queria que a gente soubesse. Por isso Ele registrou isso nas próprias palavras dele, num livro, para que eu e você pudéssemos ler. E aí sabe o que faz com a nossa vida quando a gente habita na palavra?
quando a gente mora na palavra, quando a gente faz morada na palavra. Paulo ele continua dizendo isso nos versículos seguintes. E ele diz no versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus, e a primeira coisa que ele vai dizer é útil para o ensino. Primeira coisa que a palavra faz com a nossa vida é nos ensinar. Nos ensinar o quê? A verdade. Talvez você esteja vivendo uma mentira a sua vida toda e você não sabe porque você nunca parou para ler a Bíblia. Porque a Bíblia é verdade, não só sobre a nossa realidade, mas sobre a sua vida. Talvez você acreditou nas mentiras que contaram sobre você, dos traumas que você viveu. Sabe qual é a verdade de quem você é? Na Bíblia, Deus está falando com você, dizendo quem você é, que você é filho de Deus, redimido, salvo, alcançado, não tem mais condenação sobre você e você vai viver eternamente glorificado como Cristo é. Essa é a verdade da palavra sobre você. Então, quando a gente habita na palavra, a primeira coisa que a gente aprende é a verdade, a realidade como é. Não a mentira que nos contam, ou que nos contaram, ou que a gente vê o mundo vivendo através das redes sociais e da mídia. Existe uma realidade verdadeira daquele que criou tudo que existe e ele está se comunicando através da palavra dele. Então a primeira coisa, quando eu habito na palavra, é que eu sei qual que é a verdade de fato. E a segunda coisa, Paulo continua dizendo, útil para o ensino e para o quê? Repreensão. Quer dizer que o ciclo começa com a gente descobrindo a verdade. Qual que é a verdade sobre mim? Qual que é a verdade do meu coração? Aí eu habito na palavra, a palavra mostra, ela pega a gente e fala assim, ó, essa que é a verdade. Mas não para por aí. Agora, por você saber qual é a verdade, eu quero mostrar no seu coração o que está errado. Então ela arranca o nosso coração do peito e aponta tudo que precisa ser mudado. A palavra faz isso. Ela diz, ó, sabe esse caráter aqui que você está fazendo? Esse hábito, isso que você está tendo como hábito do seu dia a dia, isso aqui precisa mudar. Isso aqui precisa ser transformado. Então ela começa a apontar no nosso coração, dos nossos desejos, daquilo que a gente almeja, tudo que está errado, que está incoerente com a verdade. Então pega, ó, o nosso coração, ó, a verdade é essa, isso aqui está tudo errado. E aí ela continua, e Paulo vai dizer isso, o que ela faz? Para a repreensão e para a correção. Então a palavra, ela diz o que está errado, mas ela também diz como fazer certo. Porque se eu chegasse para você e falasse assim, ó, meu irmão, isso que você está fazendo está errado. Aí você, beleza, eu já entendi. Mas qual que é o certo? Porque saber só o que está errado é metade do trabalho. Então a palavra ela não faz metade do trabalho. Ela mostra qual é a verdade, mostra onde você está errando e mostra como você tem que acertar. Só que também não parou por aí o processo, porque se parasse por aí, eu e você olharíamos para a verdade, olharíamos para o que está errado no nosso coração, a gente olharia para aquilo que a gente precisa mudar, e aquilo que a gente precisa mudar, eu e você, a gente olharia e falava assim, eu não tenho como. Eu sei que eu estou errado, eu sei qual é a verdade, mas fazer o que é certo é muito difícil. Aí, olha só como que Paulo finaliza. Para a correção e para a instrução na justiça. Essa instrução na justiça que Paulo está falando é como eu e você podemos viver de forma justa, de acordo com aquilo que é verdade. Só para a gente entender o ciclo completo que a palavra faz, ela pega eu e você, mostra a verdade, aponta no nosso coração os erros, diz como corrigir e nos capacita a viver da forma correta, como justos. É o trabalho completo que a palavra faz. Ela nos revela a verdade, ela mostra o que está errado no seu coração, ela diz como você tem que viver o certo, e ela diz agora, ó, e eu vou te capacitar através do Espírito, para você viver o que está escrito aqui, através da palavra de Deus. Então, gente, a Escritura, a palavra, o livro sagrado, ela não apenas nos informa sobre alguma coisa, ela nos confronta, ela não apenas nos confronta, mas ela nos corrige. Ela não apenas nos corrige, mas ela nos capacita. Desde que eu faça o quê? Habite na palavra. Que eu more na palavra. E o propósito final disso tudo? Versículo 17, olha o que Paulo vai dizer. Para que o homem, e aqui o homem não é o ser masculino, mas é todo cristão, seja apto e plenamente, completamente separado para toda boa obra. Ou seja, existe uma boa obra preparada para a gente. E eu preciso estar plenamente capacitado para viver essa boa obra de Deus. Mas isso só é possível se eu habitar na palavra, se meu coração ser repreendido, se eu ser corrigido, se eu ser capacitado para viver. Aí eu vou ser plenamente alguém vivendo a boa obra de Deus. Você está se perguntando aí, qual que é o plano de Deus para a sua vida? Primeiro, habite na palavra. Que nesse processo de transformação, você vai viver a boa obra que Ele tem para a sua vida.
Não tem como fugir disso. No versículo 15 ele diz: porque desde criança, ainda nesse mesmo texto, você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo, no meio desse texto, ele começa a apontar por que eu preciso viver a boa obra. Porque quando eu vivo a boa obra, gente, eu estou apontando para Jesus, eu me relaciono melhor com Jesus. Então, habitar na palavra me torna alguém sábio de forma sobrenatural mesmo, uma sabedoria que vem do alto, para que eu viva mediante a fé em Cristo Jesus. Tudo no final aponta para Ele. Sabe por quê? Um dos perigos que eu e você podemos ter quando a gente começa a habitar na palavra, começa a estudar na palavra, é exatamente o perigo que os fariseus caíram. João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Olha só o que Jesus vai dizer para os fariseus. Ele diz o seguinte: vocês estudam cuidadosamente, aquele que quis dizer, vocês investigam a palavra, vocês minuciosamente olham palavra por palavra, vocês cuidadosamente estudam as escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. Eles olhavam para a Bíblia e eles, de fato, num certo nível, habitavam na palavra, utilizavam todos os recursos que eles tinham na nossa época aqui onde nós vivemos. Você pode pensar, eles estudavam grego, aramaico, hebraico, utilizavam todos os contextos históricos e eles cuidadosamente, minuciosamente, um estudo profundo, eles faziam das escrituras. Mas sabe por que eles faziam isso? Porque eles achavam que ali, nas palavras, eles iam encontrar a salvação. O fato deles saberem muito é que traria salvação para a vida deles. Só que aí Jesus continua falando: e são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Gente, só faz sentido a gente habitar na palavra porque ela revela quem Jesus é para a gente. Se ela não revelar quem Jesus é para a gente e a gente só estiver estudando para um conhecimento teológico, a gente está achando que ela que vai nos salvar. A palavra, gente, do início ao fim, ela aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, está o tempo todo apontando para Jesus. Por quê? Porque Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. E esse livro revela quem Ele é. Por isso que esse livro é o livro mais importante para a nossa vida. Nós somos esse povo do livro, porque ele revela quem Jesus é. E Jesus é salvação para a nossa vida. Se você olha a história, desde Gênesis, a mesma estratégia do diabo é te distanciar da palavra de Deus. Sempre foi assim. Gênesis 2, olha o que Deus vai dizer para Adão: e o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus dá uma ordem clara, dizendo: eu estou sendo generoso com você, você pode comer tudo aqui, menos essa árvore aqui. Aí quando você pula lá para o capítulo 3, olha só o que o diabo, na serpente, vai dizer: foi isso mesmo que Deus disse? Essa mesma é a palavra de Deus? Tem certeza que está escrito isso na Bíblia? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus disse, gente? Claro que não. Deus falou: pode comer de tudo, menos dessa. Mas aí a serpente vem e ela distorce, como se a ordem de Deus fosse uma ordem absurda, e fala: tem certeza que Deus falou isso mesmo? Que essa era a palavra de Deus para você? Eu acho que não era. E por você estar distante do livro, esquecido num depósito, você não consegue nem recorrer a ele para se lembrar das palavras de Deus. Você deixa com que aquele pensamento entre na sua mente e você começa a duvidar: será que é isso mesmo que Deus disse para mim? Sobre mim? Para mim? Será que Ele me ama mesmo? Será que Ele existe mesmo? Aí no versículo 4, olha o que a serpente adiciona: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Agora a serpente já está falando, dizendo que aquilo que eles vão fazer não tem consequência. Porque eles não se lembraram da palavra de Deus, a serpente começa a dizer: não tem problema não, vai ficar tudo bem. Pode fazer, Deus não disse isso mesmo. Você nem lembra direito o que Deus disse? Fica tranquilo, não tem consequência. Pode viver sua vida do jeito que você quiser, que está tudo de boa. Você está vendo? Você já fez tanta coisa e nunca aconteceu nada. E aí no versículo 5 ela fecha dizendo: Deus sabe que no dia que dele comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Agora o diabo ele chega e fala assim: olha, na verdade,
Deus não só não falou o que você acha e não tem consequência se você fizer fazer, que na verdade Deus tem alguns mistérios escondidos que Ele não quer revelar para você. Resumindo, ela está dizendo que Deus é mesquinho, que Ele poderia resolver sua situação, Ele poderia fazer você melhorar de vida, mas na verdade Ele tem coisas escondidas que Ele não quer revelar para você. Então, no final das contas, sabe o que ela está dizendo para cada um de nós? Viva a sua vida independente de Deus. Porque a palavra de Deus não faz sentido, porque você se esqueceu da palavra de Deus, e no final Ele tem coisas escondidas que não faz nem sentido a gente procurar, nem saber. E quando a gente avança para a história, essa mesma situação aconteceu com Jesus lá no deserto em Mateus 4. A mesma estratégia. A serpente vem, agora o diabo chega para ele e fala: olha, tem certeza que Deus disse que você é o filho de Deus? E se você é, será que você não poderia fazer essas pedras se transformarem em pão? Só que aí, como Jesus habitava na palavra, Ele não estava distante do livro, Ele sabia o que estava escrito ali, Ele sabia que era sobre Ele começa a usar a própria palavra para reafirmar a identidade dEle, para reafirmar o que Ele estava fazendo, e usa isso contra o diabo. Muitos de nós estamos perdendo batalhas contra o inimigo porque não habitamos na palavra de Deus. Muitas vezes estamos perdendo batalhas com a nossa família porque não habitamos na palavra de Deus e nos esquecemos, simplesmente estamos deixando o livro de lado, vivendo a vida religiosa, vindo ao culto, indo ao PGM, sendo líder em algum sentido. E talvez você não saiba, ou talvez saiba, mas uma das disciplinas espirituais mais importantes é o estudo da palavra, uma disciplina espiritual. Existem várias disciplinas espirituais: o jejum, a oração, a confissão de pecados, a adoração, mas o estudo também é uma disciplina. O que quer dizer que ele é uma disciplina? Quer dizer que você, como cristão, precisa fazer. Por isso se chama disciplina, não é quando você quer fazer, né? Não sei se quem aqui acorda 4h30 da manhã, assim, fervoroso: eu adoro acordar 4h30 da manhã para orar. Duvido. Mas por que nós fazemos isso? Você não precisa acordar 4h30, tá? Pode ser um pouquinho mais tarde. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós disciplinamos o nosso coração. Por isso se chama disciplina espiritual. E por isso nós somos adultos. Porque adulto não faz quando quer, faz porque precisa. Criança que faz quando quer. Eu tenho um filho de 3 anos e um de 7 meses. Ele faz o que ele quer. E quando ele não aceita, não recebe o que ele quer, ele grita, ele chora. Criança faz isso. Eu e você somos adultos, a gente não faz porque a gente quer, a gente faz porque a gente precisa. Nós precisamos das disciplinas espirituais na nossa vida. Por quê? Porque senão a gente morre, espiritualmente falando. Desconectado de Deus. Jonas Madureira, no livro Inteligência Humilhada, ele vai dizer o seguinte: a fé não precisa morrer, ela só precisa pensar. É possível ser piedoso e ao mesmo tempo inteligente. A razão não precisa morrer, só precisa dobrar os joelhos. Então, a disciplina do estudo, gente, é habitar na palavra. Eu não estou falando de uma leitura que você faz da Bíblia, e bênção se você faz isso. Se você lê a Bíblia anualmente, todo ano, isso já é bênção para você. Mas eu quero te convidar a um outro nível. Um nível de estudar, de sentar mesmo na escrivaninha, na mesa, na cadeira e estudar esse livro, que é o nosso livro. É sobre nós que esse livro fala, é Deus se revelando a nós. Essa é uma disciplina espiritual que nós precisamos. Se nós não fizermos isso, nós não vamos ser transformados pela palavra. Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, olha o que ele vai dizer. Isso aqui, eu não sei para vocês, mas para mim alcançou meu coração e atingiu em cheio. Ele diz o seguinte: muitos cristãos permanecem escravos dos medos e ansiedades, simplesmente porque não se beneficiam da disciplina do estudo. São assíduos aos cultos e dedicados no cumprimento dos seus deveres religiosos, mesmo assim não são transformados. Você já teve esse sentimento? Falar: meu Deus, eu faço tudo na igreja e parece que a minha vida não é transformada? Talvez falta essa disciplina de estudo, de habitar na palavra. Ele continua dizendo: não me refiro aos que apenas seguem rotinas da religião, mas os que estão sinceramente tentando adorar e obedecer a Jesus Cristo como Senhor. Podem gostar de cantar, oram no Espírito, vivem a obediência, até mesmo recebem visões e revelações divinas. Mas ainda assim, o teor da sua vida permanece inalterado, porque não habitam na palavra. Podem participar de tudo que acontece. Gente, olha, é maravilhoso a gente ter momentos de oração, sabe? Chegar no nosso quarto e rasgar o nosso coração e chorar diante de Deus. Ou aqui no culto mesmo, enquanto está acontecendo o louvor. E as emoções, elas são importantes para alcançar e transformar a nossa vida. Mas, gente, o que vai, de fato,
restaurar a sua vida, transformar a sua vida para sempre, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Os momentos de experiência, eles têm a sua importância na nossa trajetória, mas o que vai mudar a sua realidade de vida é a palavra de Deus. Aí é maravilhoso quando a gente junta as mesmas coisas, né? Quando a gente canta a palavra, quando a gente ora a palavra, mas é a palavra de Deus, gente. É a Bíblia. Um texto que todo mundo conhece de cor, eu vou falar, vocês completam. João 8,32. E conhecerão a verdade os libertará. A gente está na ponta da língua. A gente adora esse versículo, porque a gente conhece a verdade. Mas a pergunta para você é: que verdade você conhece? Porque para a verdade libertar, você tem que conhecer. Para conhecer, você tem que estudar. Eu não posso dizer isso como uma frase, um slogan bonito, e é bonito. Nossa, a verdade vos libertará. Mas eu tenho que olhar para a palavra e entender que ela é essa verdade, que eu preciso habitar nela, que conhecer essa verdade vai me repreender. Por me repreender, eu vou me corrigir, e ela vai me capacitar a viver da maneira correta. Isso é libertador. Viver da maneira correta é que vai te libertar e te transformar. Mas você precisa conhecer a palavra. Hebreus 4, versículo 12, olha o que o autor de Hebreus vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva. Quer dizer que quando você lê a palavra, ela não é um texto morto que está ali aberto. Ela age sobre a sua vida. Ela te alcança. Ela alcança o seu coração. E ela é eficaz. Quer dizer que ela tem efeito. Então não tem como você estudar a Bíblia e não ser transformado em alguma coisa. É impossível. Porque a própria palavra diz isso, que ela é eficaz. Então ela vai alcançar o seu coração, ela vai transformar o seu coração. E ele continua dizendo e diz: é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração, e as intenções do coração. Quando você habita na palavra, quando você estuda a palavra, é como se ela fizesse um raio-x da sua alma, do seu coração. E tudo que você tem de trauma, tudo que você tem de dor, tudo que você tem de miséria, ela alcança aquilo ali, expõe, traz para fora. E começa a jorrar de você essa podridão do pecado, porque é isso que a palavra faz, como uma espada. Ela alcança isso, ela começa a jogar para fora. E aí você começa a perceber o quão seu coração foi destruído pelo pecado. Mas aí tem a correção, mas aí tem a justiça sobre nós para a gente ser capacitado para viver dessa forma. Então a palavra, ela não só te destrói, mas ela te constrói novo, sem rachaduras, sem nenhum trauma do passado, porque a sua mente vai sendo renovada por aquilo que você está lendo, porque ela é viva e eficaz. Salmo 119, que é um salmo inteiro da Bíblia, é o maior capítulo da Bíblia. Ele inteiro fala sobre a própria Bíblia. Não é à toa que o maior capítulo da Bíblia fala sobre ela mesma, propositalmente. E olha só o que o Salmo 119, versículo 18 diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quer dizer, sabe o que, gente? Que você não vai gostar de ler a Bíblia, estudar a Bíblia de um dia para outro. Você precisa orar e pedir misericórdia de Deus para abrir os seus olhos. Porque, sinceramente, entre assistir uma série na Netflix e ler a Bíblia, é muito melhor assistir a série. Por isso que a gente precisa dobrar os nossos joelhos e falar: Deus, eu quero me apaixonar pela sua palavra. Abre os meus olhos para amar ler a sua palavra, para estudar ler a sua palavra, para investir tempo. E, gente, é tempo mesmo investido. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Você não estuda para curso, para mestrado, para faculdade, para o seu trabalho? Não gasta tempo, investe tempo. Você precisa investir tempo estudando o livro mais importante da sua vida. E aí, a gente precisa orar para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente veja as maravilhas que a Bíblia tem para compartilhar com a gente. E aí o salmista continua lá no versículo 97 e diz: como eu amo a tua lei, medito nela dia e noite, o dia inteiro. Depois que os seus olhos são abertos para o que a palavra é, sabe o que você começa a fazer? Você começa a amar a Bíblia. Você começa a se apaixonar pela palavra de Deus que está escrita ali. E aí você começa a habitar nela, meditar dia e noite naquilo que está escrito ali. E aí por fim, no versículo 129 diz: os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. E é o terceiro passo que acontece, é quando eu e você temos os olhos abertos para identificar quão maravilhoso é estudar a Bíblia. A gente começa a se apaixonar por ela e a gente começa a ver como é maravilhoso os testemunhos de Deus através da Bíblia. Aí sabe o que acontece no final do versículo 129? Por isso eu lhes obedeço. Aí você começa a viver. Você já teve a sensação de que o quanto você conhece da Bíblia é incompatível do quanto você obedece a ela? Entendeu? Você conhece muito da Bíblia. Você obedece tudo que você conhece? Muito pouco do que você conhece. Como que a gente muda
essa vida nossa, essa realidade? Quando eu começo a habitar na palavra e cada vez mais eu vou conseguindo viver aquilo que está escrito. E é um desafio mesmo. E voltando para o rei Josias, que a gente começou a nossa história, e caminhando para o fim. Em 2 Reis, no capítulo 23, a gente já leu esse texto. Sabe o que Josias ele faz? Ele entende que o estudo da palavra, a leitura da palavra não pode ser feita sozinha. Então ele chama todo o povo, a partir do versículo 1 no capítulo 23, para eles ouvirem da palavra. Porque quando a gente fala sobre estudar e sobre essa disciplina do estudo, nós precisamos fazer isso sozinhos e em comunidade. Sabe por que eu preciso fazer em comunidade o estudo da Bíblia? Porque se eu ler a Bíblia sozinho, eu tiro minhas próprias conclusões. Agora, quando eu tiro minhas conclusões e vou para a comunidade ajusta as minhas conclusões. É como se eu chegasse para o Vini, aqui o pastor Vinícius, e falasse: ô Vini, eu estava lendo aqui e eu entendi isso da parte de Deus. Aí o Vini: olha, isso aí está meio certo. Tem também essa parte aqui. E aí eu ajusto a minha interpretação e o meu estudo da Bíblia. Eu preciso fazer isso em comunidade. Eu não posso estudar a Bíblia sozinho. Não tem como eu fazer isso. Para a gente finalizar, Ezequiel 37. Um dos textos que provavelmente você conhece também. Nós vemos o profeta Ezequiel num vale. E a palavra diz assim no versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam o quê? A palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Quando o profeta Ezequiel falou isso, anunciou a palavra do Senhor, esses ossos começaram a se juntar, começou a criar tendões, cobriu eles de carne, e aí eles estavam como corpos assim mortos. Aí o Espírito veio e soprou vida sobre eles, aí eles se tornaram pessoas viventes. Mas tudo começou com o ouvir da palavra de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não sei se a sua vida está nesse nível de sequidão. Está podre a esse ponto, está destruída a esse ponto, como esse vale é. Mas o que eu quero dizer, eu tenho certeza disso, é que a palavra pode fazer tudo de novo. Assim como ela trouxe vida para esse vale, que foi o início do processo, ela pode trazer vida para a sua vida. Você está destruído, você está acabado, você não chegou no fundo do poço. Você não chegou e nunca vai chegar, desde que você habite na palavra. Porque a palavra de Deus sobre você pode gerar vida de novo sobre a sua vida. Pode restaurar o que foi quebrado. Pode fazer novo todas as coisas. Essa é a palavra de Deus sobre nós. Então, o meu encorajamento para você essa noite é que você não seja como aqueles que perderam o livro, gente. Ainda mais nos dias de hoje que a gente tem disponível nas nossas mãos. Habite na palavra e a sua vida vai ser transformada talvez num nível que você nunca viu antes. Eu faço algumas disciplinas espirituais. É um desafio para todo mundo, como é para mim. Mas onde Deus mais fala comigo é quando eu sento na minha mesa para estudar esse livro, a Bíblia. É ali que Deus alcança o meu coração e começa a mostrar como eu preciso resolver meus problemas com a Mari e com a minha esposa, como eu preciso ser o melhor pai, como eu preciso ser o melhor amigo, como eu preciso ser o melhor líder, o melhor pastor. É quando eu habito na palavra e aquela palavra começa a expor tudo que está no meu coração de pecado. E eu começo a ver as mudanças que eu preciso fazer na minha vida. É esse convite que eu quero fazer para você essa noite.